noite a todos. Faltando algumas irmãs, mas nós já vamos dar início ao nosso estudo. Não vamos demorar muito, porque hoje é dia de um chazinho, uma sopinha quente. O dia está propício para isso. Mas nós vamos concluir o nosso estudo, começamos na última escala, mês passado, falando sobre um dos pilares da família, que é as finanças, entre outros pilares que existem. É importante também que as finanças, o Senhor Jesus ele deixou muitos exemplos a respeito, nas suas parábolas, falando de recursos financeiros. Então, para isso, nós vamos continuar a mesma leitura de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10, até o versículo 14, e depois o 17, até o 17 e o 18. É um texto que foi direcionado ao povo de Israel. Deus estava advertindo eles contra a ingratidão, falando de bens materiais, e para eles entenderem que tudo que eles tinham era o Senhor quem tinha dado. Então, Deuteronômio, capítulo 8, verso 10, nos diz: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenha cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos e de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentar os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 17. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê hoje. Antes de continuarmos e concluirmos o nosso estudo, nós vamos dar uma recapitulada naquilo que nós falamos no estudo passado. E nós falamos que esse tema ele serve para nós entendermos que tudo que temos e somos vem do Senhor e compreender que somos apenas mordomos de tudo que nós possuímos. E também serve para manter um estilo de vida coerente com as nossas finanças. Então, nós aprendemos também que a questão financeira na vida de um casal, na vida de uma pessoa individual também, mas principalmente na área dos casais, a área financeira e a falta de comunicação muitas vezes gera conflitos e muitos chegam até a ser separação por conta disso. A questão financeira. E é uma situação que leva, às vezes, tempo para ser ajustado na vida de um casal. Então, diante desse assunto de finanças, o Senhor Jesus, conhecendo bem o coração do homem, e em relação a bens materiais, ele se preocupou em dar-lhes ensinamentos a respeito disso. E nós vemos que 2/3 das parábolas do Senhor Jesus estão relacionados a dinheiro ou bens. Nós falamos isso no estudo passado. Porque ele conhecia e conhece
a facilidade do homem de dividir o coração entre Deus e as riquezas. Então, por isso, ele destinou essas parábolas ensinando a questão de administrar os bens materiais, as finanças. Vimos também que o dinheiro é uma necessidade de todos nós. O dinheiro ele serve para, ele supre, né, uma grande parcela das necessidades do ser humano. Proporciona um conforto para a família, bens materiais, um carro, e assim por diante, muitas coisas. Então ele supre muitas das nossas necessidades. E interessante que nós vimos também que o mal não está em possuir o dinheiro. O problema é a maneira de possuí-lo. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. E aí também nós temos o exemplo, né, do Senhor Jesus quando falou com aquele jovem rico. O Senhor Jesus ele não condenou a riqueza daquele jovem, os bens que ele possuía. Mas o problema era que aquele jovem, ele tinha tanto apego pelo dinheiro, pelas riquezas, que isso sufocou e atrapalhou ele a seguir o Senhor Jesus. Então, nós observamos também que Deus ele não condena riquezas, tanto que ele cita exemplos de homens ricos na sua palavra, e nós citamos naquele dia Abraão, Davi e Jó, e entre outros que existem. E Jó, ainda perdendo tudo, pela sua fidelidade, Deus ainda retribuiu a ele em dobro do que ele já tinha. Eu disse naquela ocasião que esses homens eram milionários da época. Homens abastados de muitos bens, animais e muitas outras coisas. Então nós aprendemos que Deus tem dado riquezas no passado e ainda também tem dado bênçãos e prosperidade a muitos servos também no dia de hoje. Outra coisa importante que nós falamos é que as finanças ela requer planejamento. Nós precisamos aprender a planejar a nossa vida financeira. E aí nós falamos de pessoas, né, que por falta de planejamento, pessoas que tiveram bens, casa boa, fazendas, empresas, mas por falta de planejamento, não souberam administrar, e aí chegaram o fim da sua vida sem nada. E por conta disso, chegou o momento da aposentadoria. Pessoas que precisam trabalhar para suprir as necessidades. E o que acontece com isso? É uma terceira idade depressiva, sem paz, e por questões de ter que trabalhar para ajudar nas despesas, remédios, vêm as doenças, são pessoas depressivas, frustradas. E interessante que, e geralmente é assim, quando uma pessoa tem muitos bens e por falta de administração perde tudo, a pessoa não dá conta, entra em depressão mesmo. E quando não é um crente, principalmente, leva até ao suicídio. É o que a gente sempre vê e sempre é o que acontece. E aí, então, diante disso, por falta de planejar as finanças, o resultado é pessoas angustiadas, sem prazer e depressiva. E nós vemos também a questão de organização. Finanças organizadas. O rei Salomão ensinou sobre a abundância dos que fazem planos. Nós aprendemos também a questão de estabelecer prioridades. Falamos sobre a questão do salário, quanto se ganha, e ter um planejamento. Eu falei do exemplo do caderninho, né? Anotar tudo que
ganha as prioridades que precisam ser gastas e depois, se sobra, outras coisas podem acrescentar. Mas vemos também nos nossos dias pessoas que não têm controle, que passam o cartão aqui, ali, e não anota, e quando chega o final do mês, que recebe, não dá para pagar todas as despesas, aí entra aquele conflito entre os casais, os filhos, e brigas, e tem que arrumar dinheiro, tem que pagar, e é uma coisa, muitas vezes é uma tragédia na vida de muitas famílias por conta disso. A gente conhece pessoas desse tipo, que não tem controle, não administra, não anota, e fica complicado. Também aprendemos sobre haver ordem para gerar progresso, organizar bem o orçamento, de forma bem controlados, gastar somente aquilo que se dispõe. E dentro dessa questão de organização, nós aprendemos um exemplo muito precioso, eu gostei demais. Foi quando o Senhor Jesus, naquela multiplicação dos pães e peixes, ele falou com os discípulos para organizar grupos de 50 e todos sentados de forma ordeira, e ali ele fez a multiplicação e os discípulos fez a distribuição para todos, e todos comeram e se fartaram com aquela situação, e aí nós aprendemos sobre isso, a questão da organização. Quando a gente vê nessas tragédias que acontecem, doações de cestas básicas, aquele tumulto, não organiza grupos, não faz uma organização, joga aquilo de qualquer jeito, é briga, é gente que pega, outros não pega. E aqui o exemplo do Senhor Jesus, de organizar grupos de 50 para fazer a distribuição. E aí nós aprendemos uma coisa importante, que Deus não opera onde há desordem. Então nós precisamos organizar o nosso orçamento, o impossível deixemos aos cuidados do Senhor. A nossa parte nós precisamos fazer, e Deus faz a parte dele. Administrar com sabedoria, nós falamos também, o cuidado que nós devemos com as ofertas que aparecem por aí, essas pirâmides, esses dinheiros milagrosos, investe tanto que você ganha o dobro, e tantas ofertas que aparecem nas redes sociais, e muitas vezes são golpes, e pessoas caem nisso, pela ânsia de ganhar dinheiro, pela ânsia de ficar rico, e acaba perdendo tudo. Quantas vezes nós vemos reportagens sobre esse assunto? Pessoas perdendo tudo por conta disso. Então, investir naquilo que não conhece é andar no escuro. Então, nós devemos fazer investimentos em coisas seguras. E ser econômico. É a questão do poupar, ter uma reserva. Não quer dizer ser sábio nos gastos, não é sinônimo de avareza nem de usura. Existem pessoas que guardam tanto e não usufruem. Aí sim é avareza. Mas o poupar, ter uma reserva, isso é necessário e importante. Porque nós falamos, nós não sabemos o dia de amanhã. Há imprevistos que surgem. E a gente precisa controlar nesse sentido também. Ter sempre uma reserva. Então foi isso, mais ou menos, um resumo do que nós falamos no estudo passado. E hoje nós vamos, então, finalizar. E os cuidados que nós temos que ter com o consumismo. Este é um ponto importante. Nós vivemos numa sociedade consumista. Muitas vezes nós compramos coisas das quais não precisamos, porque a influência do desejo ultrapassa a necessidade. Hoje nós vemos tantos anúncios
chamativos e constantes nas redes sociais, na televisão. As facilidades dos cartões que oferecem, cartões de crédito. Se você está vendo uma reportagem no celular, às vezes eu vejo algumas reportagens, aí de repente você está vendo a reportagem, corta para vir um anúncio de uma mercadoria, de uma coisa lá, com propostas para pagar a longo prazo. Eles interrompem a reportagem para mostrar aquele anúncio. Isso é celular, televisão, existem essas propagandas, e é inúmeras propagandas. A questão do cartão, não compra a perder de vista, e tem muita gente que entra nessa, né? Tem aqui também esses financiamentos, né, a longo prazo. E isso tem levado muitas pessoas a entrar em dívidas, né? Por exemplo, não é errado, não estou condenando ninguém com isso, mas hoje você financia um carro, 70 meses. 70 meses não é 70 dias. Aí a pessoa faz as contas. Não, meu salário dá para pagar isso. Eu consigo pagar. Beleza, compra o carro. Amanhã ou depois perde o emprego. Ou acontece uma doença, um problema. E aí? E outra coisa, dentro desse financiamento tem um juro exagerado. Às vezes a pessoa não faz a conta que ele vai pagar o carro 3 vezes. E que na hora que ele precisar vender o carro, não vale nada. E ele paga o carro 2, 3 vezes por conta do juro e do tempo do financiamento. Então, essas coisas são, assim, às vezes simples, sem importância, mas isso faz muitas pessoas entrarem em dívida, em desespero, por conta de não fazer contas, de administrar essa questão. E aí se endivida e entra em depressão por conta disso, e aí vem conflitos no lar. Às vezes a esposa, eu avisei que não era para fazer isso. Então, é muito importante a gente prestar atenção nessas coisas. Isso muitas vezes, por conta dessas ofertas milagrosas que aparecem, muitas pessoas tornam consumista, compulsiva e perde o controle, o domínio próprio e acaba fazendo besteiras. Tem um ditado interessante, né? Que a gente vê por aí. Você chega diante de uma determinada uma roupa ou um sapato, e você olha aquilo. Eu quero ou eu preciso? E aí a gente tem que fazer essa pergunta, né? Por exemplo, eu quero trocar de carro. Mas eu preciso trocar de carro agora? Entrar numa dívida com filho na faculdade? O meu dá para aguentar muito tempo. Então são coisas que a gente tem que analisar, fazer as contas e procurar não fazer besteira. É usar a razão em lugar da emoção. Então, nós não podemos nos deixar levar pelo impressionismo das facilidades. Porque o que acontece? No final, nós temos que pagar a conta. Não tem jeito. Aí é complicado. E não tornarmos escravos financeiros. É necessário adquirir bens. Precisamos. Precisamos da nossa casa, dos móveis, de um carro. Mas é importante pensar que nós precisamos esforçar para isso, não é errado, mas a Bíblia nos adverte que tudo deve ser feito com decência e ordem. E isso também está relacionado ao aspecto financeiro que se está administrando. Nós vemos isso em 1 Coríntios 14 e 40. Então, nós precisamos ter sabedoria
e saber lidar com essas ofertas que aparecem, administrar os nossos bens, as finanças, e assim nós vamos evitar muitas dor de cabeça na nossa vida, no nosso lar, na vida dos nossos filhos. Ensiná-los também nesse sentido. E agora, para finalizar, nós temos aqui as primícias para Deus. As primícias pertencem a Deus. O que nós precisamos reconhecer? Reconhecer que tudo que somos ou possuímos vem de Deus. Então nós precisamos honrar ao Senhor com o primeiro lugar em tudo, inclusive com a nossa renda. Provérbios 3, versículo 9. Experimente dar as primícias, oferecer primeiro ao Senhor, antes de desembolsar seus rendimentos para qualquer outra coisa. E nós teremos as bênçãos nos acompanhando. Não dê a Deus aquilo que lhe sobra, porque Ele não precisa de coisa alguma. É comum, às vezes, a pessoa, sobrou, aí eu pego e... Não, primeiro, é as primícias que nós temos que dar. E lembrar também que nós somos apenas mordomos. Mordomos não é dono. É aquele servidor na qual o Senhor deposita confiança para administrar os seus bens. A gente vê muitas pessoas que gostam, às vezes, estufa o peito e diz, olha, eu comprei isso. Isso é meu, essa fazenda é minha. Esse carro é meu, essa casa é minha, eu que adquiri. Mas se esquece que, como nós lemos no texto, a advertência dos versículos que nós lemos, esquece que foi Deus, é que deu sabedoria, é que permitiu, é que, eu falo que é um empréstimo que Deus dá por um tempo aqui nessa terra. Porque nada, nós não temos nada, tudo vem de Deus, é de Deus. E como o Sebastião gosta muito de mencionar aquele versículo ali em Timóteo, não sei se primeiro ou segundo, porque nós não vamos levar nada deste mundo. E lá diz que nada trouxemos a este mundo e nada vamos levar. Então, tem muita gente que é tão apegado a bens, chega a sufocar a pessoa. E esquece de que tudo é Deus, é de Deus, Ele que nos empresta por um tempo para administrar. Então, o mordomo não é o dono, é aquele servidor no qual o Senhor deposita confiança para administrar os seus bens. Está no texto que nós lemos. E um dia todos nós daremos contas a Deus da administração dos nossos bens aqui na terra. Então, nós precisamos manter sempre as finanças na perspectiva correta, saber manter um sistema de valores e ser fiel ao Senhor naquilo que é devido. Então, Deus honra aquele que é fiel. O segredo do sucesso não está em quanto se ganha, mas como administra aquilo que se ganha, dando prioridade a Deus. E cada um deve viver dentro da sua própria realidade. Muita gente que extrapola, às vezes com coisas desnecessárias, e entra em dificuldades. Mas nós devemos viver dentro da nossa própria realidade. E assim nós evitaremos muitas crises nos nossos lares, no nosso casamento, na nossa vida aqui neste mundo. Então é isso que eu gostaria de passar para os irmãos, é que Deus nos dê a graça e sabedoria para administrar as nossas finanças. E sabe de uma coisa importante também que eu estava pensando? É quando você administra bem as finanças, isso reflete na igreja local. Porque você pode contribuir melhor na igreja. Você pode ajudar irmãos necessitados.
Mas quando você é desorganizado com suas finanças em casa, reflete na igreja. Porque isso você não vai poder ajudar. Você não vai poder contribuir com a igreja local, com irmãos necessitados. Então, que Deus nos dê a graça e sabedoria para administrar bem as nossas finanças. Que Deus nos ajude. Amém.